Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de setembro de 2021. Qual o Conselho dos Arcanos para gente para essa semana? Bom, o arcano principal que saiu aí para gente essa semana foi a Roda da Fortuna, é o arcano 10 que está aqui. E esse arcano, ele simboliza um ciclo, ele simboliza que talvez a gente tenha que viver algumas questões que estão em looping, ou que são ciclos que a gente às vezes vê repetindo muitas vezes. Então é importante a gente ficar atento para aquilo que a gente talvez tenha que resolver de um assunto que já está em andamento, de passar de um nível para outro, né? Geralmente esse arcano ele fala sobre níveis. Quando a gente tem a oportunidade de enxergar ou de quebrar uma carapaça ou uma carcassinha que impede a gente de enxergar uma coisa e a gente passar a enxergar outra. Esse arcano ele também fala sobre destino, aquilo que precisa ser cumprido, aquilo que precisa ser vivido, experimentado. Então, esse arcano ele pode indicar uma semana em que talvez a gente tenha que olhar para aqueles ciclos talvez kármicos ou ciclos dármicos que talvez a gente tenha aí a oportunidade de enxergar saídas, né, de repente resolver questões e simplesmente é como se a gente pagasse aquelas dívidas que a gente tem de um passado. Então esse arcano ele é muito forte, geralmente o que acontece aqui é aquilo que precisa acontecer, é aquilo que precisa vir para que a gente vivencie aquilo, passe pela experiência e vá para um próximo nível. Não é o fim do ciclo, mas é um nível de consciência um pouco acima, de compreensão de algo na nossa vida que geralmente está vivendo em looping ali, alguma situação que está passando por um looping infinito que começa e termina e começa e termina, mas nunca sai do lugar. Esse arcano é para ajudar a gente a entender que de repente tem algo para a gente enxergar ali nesse ciclo para que a gente evolua para um ponto acima, né? Um ponto que a gente consiga se desprender de amarras que talvez a gente esteja preso, tá? Bom, esse é o arcano principal, é o arcano maior, e saíram os arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro na energia para a gente ativar. O arcano que saiu aí na energia para a gente evitar foi o 8 de paus. O 8 de paus, ele simboliza que é uma semana que talvez a gente tenha muita informação, muitos dados, muita gente falando ao mesmo tempo, muita informação chegando para você na sua casa, no seu e-mail, no seu celular. É para a gente evitar se prender, sabe? Ou dar muito movimento às coisas, principalmente a coisas que não têm muito fundamento, coisas que de repente não têm conexão com aquilo que você realmente precisa resolver essa semana. Esse arcano ele está dizendo, olha, talvez apareçam muitas coisas para poder desviar a sua atenção, tirar o seu foco daquilo que você realmente precisa entender, compreender, aprender, né? Então, é para a gente evitar, porque é aquilo. Há muitas vezes, muitas informações, às vezes parece que vai ajudar a gente, que vai informar a gente, mas acaba deixando a gente ainda mais burrinho. Então, preste atenção, esse arcano está pedindo isso essa semana, para a gente evitar. E a energia que saiu aí, o arcano que saiu para a gente ativar, olha só que interessante, foi o 8, foi o 5, na verdade, o 5 de paus, que é o mesmo que saiu no céu da semana. Para quem não viu, eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês, porque ali saiu o 5 de paus também. Eu expliquei bem direitinho lá o simbolismo dele. E é o mesmo daqui, ainda mais porque ele saiu na energia para a gente ativar. O 5 de paus, ele é um arcano de conflito. Ele é um arcano de teste, de prova, de colocar em experiência aquilo que a gente está vivenciando. Então, essa semana, junto com a Roda da Fortuna, talvez seja uma semana de muitos testes, de muitas provas que a gente talvez tenha que passar, né? Só que
aqui tem que ter um pouquinho de sagacidade, um pouquinho de esperteza, né, para poder lidar com uma situação como essa. Se de repente você se encontrar em conflito, seja em conflito com os outros ou com você mesmo, aproveite para extrair tudo, todas as informações que esse conflito ou que essa exposição possa te dar. Então, enxergue as armas que as pessoas estão usando, enxergue os argumentos, veja como as pessoas estão agindo, aonde que elas costumam golpear, aonde elas costumam atingir, para que você no próximo ciclo você se defenda melhor do que nesse. Esse é um ciclo de muito aprendizado que a gente está passando, é uma semana de muito aprendizado e também de muita observação. É um ciclo em que os acontecimentos vão vir, porque a roda da fortuna tem muita relação com aquilo que tem que acontecer. É aquilo que está destinado, aquilo que tem que passar, que não tem como evitar, é inevitável, a gente tem que passar por aquilo. E esse arcano está dizendo, extraia o melhor desses conflitos, dessas situações de teste que talvez você venha passar. Porque cada um dos integrantes desse arcano menor tem algo para te ensinar. Se você souber observar. Agora, se você ficar com o seu ego ferido, orgulho ferido e coisas do tipo, talvez você não enxergue e não aprenda nada. Se você ficar olhando só para suas armas e falando, poxa, isso aqui que eu tenho não deu certo, eu não consegui, ou a minha arma é mais poderosa que a sua. Ou seja, é uma semana para a gente observar os nossos oponentes, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e aprender através desses acontecimentos. E aí nós temos o oráculo da semana, o oráculo que saiu aí foi o Cavaleiro. E esse Cavaleiro fala aqui, olha, be brave and honest. Be brave and honest significa que seja corajoso e sincero, honesto, né? Brave aqui também pode ser bravo, né? Mas o sentido é ser corajoso. Então, é uma semana que é importante a gente ter essa sagacidade, essa sabedoria, essa consciência desse cavaleiro, né? Esse cavaleiro está aí e ele está mostrando, olha, entenda que às vezes a gente precisa passar por batalhas, às vezes a gente precisa passar por situações de testes, de prova, às vezes a gente precisa entrar em campo para lutar pelo que a gente quer, para lutar pelos nossos sonhos, para conquistar aquilo que a gente veio, né, conquistar, como a roda da fortuna fala, olha, você tem sua missão, você tem aquilo que você veio resgatar, né? Então, vamos trabalhar para isso, né? A gente veio aqui com um propósito, com vários propósitos, né? Então, que a gente entenda cada ciclo desse, cada historinha tem um ciclo, cada setor da nossa vida tem um ciclo, tem uma história, tem um enredo que a gente cria e a gente desenvolve e a gente finaliza. E esse arcano está dizendo, olha, esse arcano não, né? Esse oráculo está dizendo, esteja atento àquilo que você pode extrair como aprendizado, né? Lute por aquilo, encare as coisas com coragem, seja honesto, verdadeiro com aquilo que você está vivenciando, com aquilo que você está passando, com as pessoas e os acontecimentos ao seu redor. Seja muito sincero, seja uma pessoa honrada, né, para lidar com as dificuldades, com, né, os oponentes da vida e simplesmente extraia o melhor dali, porque são só aprendizados, a gente só evolui conforme a gente caminha. Essa é a mensagem dos arcanos para essa semana que vai do dia 8 ao dia 14 de setembro. Eu desejo para todos uma linda semana. Lembrando, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros semanais que a gente tem aqui com os arcanos, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.